Quanto tempo dura o agora? Um microsegundo e... já passou? O agora é relativo. É de quem vive, é de quem vê. Acima de tudo, o agora é de quem faz. tvjc.com.br. Conteúdo do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação exclusivo para a internet. É interativo, é ao vivo, é on demand, é agora. Olá, muito boa tarde, você que assiste a TVJC ao vivo pelo NE10, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela tvjc.com.br. Estamos começando o primeiro programa do Tech Talk, que está estreando agora a sua nova temporada, porque a gente é chique, a gente funciona por temporada. Então, espero que tenham mais aí, que dê tudo certo, que vocês gostem e que vocês interajam com a gente. O tema da nossa conversa, ele está aí na tela para vocês acompanharem. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta sobre transformação digital nas empresas, se você quer saber melhor o que é transformação digital, nunca ouviu falar, é a primeira vez, enfim, deixa aqui seu comentário. A transmissão está sendo compartilhada pelos outros canais do Sistema Jornal do Comércio, mas a pergunta para a gente conseguir ler direitinho você deixa na página, na transmissão do NE10, tá certo, pessoal? E aí, para fazer as boas-vindas desse primeiro programa, eu queria pedir para Alcides Pires, que é o presidente da Softex, falar um pouquinho do que é a ideia desse programa antes de eu apresentar os nossos outros convidados. Por favor, Alcides. Tá bom, Luísa. Boa tarde aos meus companheiros de programa hoje. Boa tarde aos ouvintes da TVJC. A ideia, em primeiro lugar, gostaria de agradecer e de parabenizar a CESPRO pela iniciativa desse programa, que tem como objetivo dar aos ouvintes uma ideia clara do uso da tecnologia no dia a dia, nas empresas, para as pessoas, para as organizações de uma forma geral. Então, a ideia é que a gente traga para o conhecimento de todos o que a gente faz aqui no nosso ecossistema do Porto Digital, de uma forma que seja compreensível e aplicável no dia a dia das empresas e das pessoas. Bom, obrigada, Alcides. Vamos apresentar agora. A gente esse primeiro programa, a gente está trazendo Antônio Valença. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, boa tarde. Que é o CEO da Pitang. Eu sempre fico em dúvida, como é que pronuncia? Pitang. Pitang, eu falei certo, então. Falou certo. Carlos Sampaio, boa tarde. Bem-vindo, Carlos, que é o atual CEO do César, né? CIO, desculpa, porque a gente geralmente está acostumado a falar CEO, CIO, eu acho que fale tudo, na verdade. São dois cargos diferentes, mas está certo. E aí a gente fala também com Ricardo Belo, que é o nosso consultor aqui da Ernst Young, que já é quase um íntimo aqui do sistema também, né? Isso aí, boa tarde, obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada. Então, pessoal, eu queria começar por você mesmo, Ricardo. Muita gente não está muito familiarizado com essa questão da transformação digital, apesar da tecnologia, ela está cada vez mais inserida na vida de todo mundo, na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Mas exatamente o que é essa transformação digital e como é que ela acontece principalmente na rotina das empresas, né? O que a gente tem visto o mundo tem mudado com uma velocidade tremenda, né? A gente tem falado que o mundo digital de hoje, a velocidade da transformação e o impacto da transformação vai ser maior, na verdade já está sendo maior do que a revolução industrial que a gente teve nos últimos séculos, né? E o que a gente tem observado, tanto para as pessoas quanto para as empresas, é que tem novos temas, né, associados tanto à tecnologia quanto à forma
de se relacionar com o consumidor tem mudado de forma significativa. Então, a gente tem falado sobre a internet das coisas, robotização de processos, inteligência artificial, todo o tema de segurança de dados, ou seja, o tema de dados, de analytics, análise de dados. Isso tem transformado a forma que as empresas têm trabalhado. Tá? E com isso, o dia a dia das empresas tem mudado. As empresas hoje, para elas se adaptarem a esse tema, elas têm que, a gente tem visto, principalmente as 4 grandes do setor de tecnologia, né? A gente fala de Google, Amazon, Facebook e Apple, elas têm se transformado de uma forma que tem foco no cliente, ou seja, o cliente é o centro de tudo, pensa em propósito, ou seja, para se adaptar para esse mundo digital, tem que pensar no propósito. E, claro, a tecnologia como parte de tudo. A tecnologia não é só mais usada como um meio. A tecnologia faz parte das entregas dessas empresas. E aí eu falei de exemplos de tecnologia, mas isso serve para todas as empresas para terem sucesso nesse mundo novo digital. Então, elas precisam se transformar para isso. E a Ernest trabalha muito também nessa questão, auxiliando as empresas de como implementar isso dentro delas. Isso, sim. Então, sempre pensando nesses 3 pilares, né? Propósito, o Customer Centricity, né? Que é o que a gente chama, ou seja, o cliente no centro de tudo. E o tema de tecnologia, como usar a tecnologia para ser um viabilizador de tudo, a gente tem apoiado esses diversos clientes. Então, como eu disse, vocês me conhecem aqui por um trabalho que a gente fez aqui de transformação digital no próprio sistema Jornal do Comércio, que tem passado por isso, o setor de comunicação tem passado por isso. E a gente tem apoiado diversas empresas para passar por essa transformação. E aí, sejam empresas tradicionais do setor de varejo, de indústrias que produzem bens de consumo, e aí, assumindo para vocês, nós somos uma empresa de 150 anos e estamos passando por isso dentro da nossa própria casa. E acho que é interessante falar também, porque quando a gente fala transformação digital, a gente pensa que empresas ou instituições que trabalham com tecnologia não são afetadas porque está todo mundo ali conectado, ligado. Mas o César, ele está passando por isso, está passando por uma renovação, essa questão da transformação digital. Como é que isso está acontecendo no César, Carlos? Realmente, isso é uma coisa que muda profundamente o dia a dia da empresa. Uma das características mais interessantes que eu vejo no César é uma fome por conhecimento e por estar alinhado com novas tecnologias. E por isso a gente testa muita coisa, a gente põe em prática, a gente descarta quando não é necessário e se aprofunda exatamente no que tem mais interesse. Então, de uns 3 anos para cá, uns 4 anos para cá, existiu realmente essa necessidade da gente olhar para frente e dizer, poxa, a gente tem que se transformar, a gente vai ter que mudar. A gente não pode continuar tradicional como a gente está, o futuro não está por aí. Então, houve uma decisão estratégica, hoje faz parte do planejamento estratégico, todas as áreas do César hoje têm projetos que focam na transformação digital do César, na utilização de tecnologia, no propósito principalmente, e muito focado no atendimento ao usuário. E aí existem os processos internos, que vêm de dentro para fora, mudando o César, transformando o César nesse sentido, e todos os projetos que são externos, né? Que a gente oferece para os clientes da gente, seja em projetos, seja ajudando a vida das empresas que fazem parte desse ecossistema que o César está inserido, a passar por esse processo de transformação também. Eu acho que é legal a gente falar, já que você falou criar soluções, encontrar soluções, tentar se reinventar. Eu acho que o Antônio Valença ele pode ajudar muita gente porque vocês realmente trabalham e produzem soluções para essa transformação. Explica um pouquinho para a gente como é que vocês criam essas soluções, como é que vocês estão vendo o mercado voltado para as empresas. Bem, Luísa, trabalhar com transformação digital, trabalhar com a transformação do negócio dos seus clientes é sempre um desafio, porque
você tem que conhecer, obviamente, o negócio do seu cliente, mas você tem que saber qual a tecnologia que se encaixa melhor, qual a nuance de tecnologia que se encaixa melhor naquele negócio. Hoje você tem um ritmo cada vez mais avassalador, né? Um ritmo cada vez mais frenético de adoção de novas tecnologias. É IoT, é blockchain, é Big Data, é Analytics, é Machine Learning, enfim, essa sopa de coisas que, quando você bota tudo dentro de um caldeirão, você tem que descobrir qual a melhor forma que aquilo pode ajudar o cliente, em última instância, a ele oferecer um serviço melhor, uma solução melhor, com menor custo, com mais qualidade, enfim. Então, a gente trabalha focado nisso. A gente atende a grandes empresas públicas e privadas no Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo, no caso do mercado privado, e aqui no Nordeste, mais mercado público, alguns projetos internacionais também. Mas o foco principal é esse, é como levar a tecnologia de uma forma agnóstica, ou seja, sem estar ligado a nenhuma marca, nós não temos uma religião, falando em tom de brincadeira, mas que resolva da melhor forma o problema, a dor, digamos assim, que o cliente tem. Bom, gente, a gente já tem algumas perguntas. Eu queria começar repassando a primeira para Alcides, se não for problema. Então, Heron está perguntando aqui pelo Facebook do NE10, lembrando, gente, que vocês, para a gente conseguir ler as dúvidas e as perguntas de vocês, para vocês mandarem para o Facebook do NE10, tá certo? Que é onde está acontecendo a transmissão original. Heron pergunta, Alcides, o mercado se preocupa com a situação de gestão educacional? Existe motivação para essa geração digital dentro das empresas? Como é que acho que ele está se referindo muito mais à reciclagem de pessoal dentro dessa questão, desse tema da transformação digital? De fato, não pode haver transformação digital se não houver transformação de pessoas, seja dentro das organizações, seja fora das organizações. A questão é que o mundo atual nos permite fazer coisas baseado nas plataformas digitais que não estavam disponíveis no mundo real há alguns anos atrás. Então, hoje você pode fazer uma ligação interurbana. Na verdade, o conceito de interurbano desaparece, porque pelo WhatsApp, eu acho que a gente pode falar isso, você pode falar com qualquer pessoa no mundo sem ter que pagar uma tarifa especial por isso. Na verdade, sem ter que pagar absolutamente nada. Então, isso é transformação digital. É você usar algo que já estava disponível para transformar a vida de uma pessoa, de uma empresa, e fazer com que essa plataforma esteja, como disse Valença, a serviço de alguma coisa, com um determinado propósito. Então, desde o planejamento de uma viagem, usando hoje as plataformas de planejamento, de consulta de preço de hotel, de viagem, você vai no Google Earth e passeia pela cidade. Então, isso está transformando a forma como as empresas fazem negócios, como os consumidores consomem produtos. Novos produtos em si são criados. A própria existência de uma televisão pela internet é um exemplo disso. Está sendo usado um canal por uma TV tradicional transmitir um programa ao vivo. Então, isso é transformação digital. É usar a tecnologia para conseguir alguma coisa em prol do cliente ou em prol da organização. Eu queria aproveitar, Pois Luiz, não, por favor. Quando eu entendi a pergunta no tema da educação, né, a gente tem visto em alguns clientes o tema de como montar formas de treinamento específicos para essa nova geração para atuar nesse mundo digital. Então, o conceito mudou, né? Aquela estrutura de sala de aula física, isso mudou. Tá? Hoje tem muitos treinamentos com foco direto na web, né? Web-based learning. O tema da gamificação é muito forte, ou seja, essa nova geração vive no mundo de games, né? Então isso atrai e de alguma forma tem que ter um reconhecimento do desempenho deles nesses treinamentos. Então, por exemplo, a UI, eu vou falar um exemplo nosso interno, nesse nosso processo de transformação, foi criado um programa que se chama UI Badges, ou seja, prêmios, né? Umas medalhas, onde os treinamentos que são focados são robotização de processos, RPA,
analytics, blockchain, inteligência artificial. Ou seja, se o profissional no mundo inteiro, é o mesmo programa para o mundo inteiro, ele é treinado em algum desses, ele ganha um badge. E ele começa a se diferenciar no mercado, dentro da UI e fora. Ou seja, ele pode colocar lá no LinkedIn que ele tem um badge desse. Então ele está começando a demonstrar para o mercado que ele é diferenciado nesse novo mundo digital. O que antes, por exemplo, era o MBA do passado, ou a especialização do passado. Hoje são treinamentos ou competências associadas a esse mundo digital. É isso que a gente tem visto. Bom, a gente tem mais perguntas aqui. Antes disso, eu queria mandar um beijo para a Bia Machado, que está assistindo a gente aqui pelo NE10 e está interagindo aqui com a gente. Mas Robert Rigaldi, ele mandou várias perguntas. Pelo visto, eu acho que ele trabalha na área porque ele está bem inteirado aqui do assunto. E aí eu queria passar a primeira pergunta dele para a Valença, que ele pergunta, em resumo, a questão do RH. Como é que o profissional de RH está preparado para lidar com essas ferramentas, com esse novo pensamento da empresa? Como é que o RH tem que se estruturar para receber todos esses equipamentos que vocês entregam para as empresas, né? Uhum. Bom, Robert, não é isso? Isso. Robert, esse é um desafio, sem dúvida. A gente tem que estar consciente de que a estrutura da empresa, o back-office da empresa tem que estar preparado, principalmente numa empresa de tecnologia, como é o caso da Pitang, para ela não ser uma casa de ferreiro e um espeto de pau. Ou seja, ela tem que ter ferramentas para lidar com gente, para que você possa, de uma forma muito prática, muito ativa até, se antecipar às necessidades de capacitação, às necessidades de evolução. Se você tem necessidade de contratação de alguém, como é que você vai atingir essa pessoa que você está buscando? Então, em suma, o ferramental hoje disponível com as N redes sociais profissionais, por exemplo, como é o caso do LinkedIn, e outras ferramentas para você atingir o profissional que você está buscando, para a seleção, por exemplo, são essenciais. E o RH das empresas tem que estar muito preparado para isso. Existe uma série de ferramentas. Usando a inteligência artificial, até falando de transformação digital, um tema que está muito na moda. Inteligência artificial para poder fazer a seleção de forma mais efetiva, identificar de forma mais efetiva se aquele currículo atende àquela necessidade de vaga. Ou seja, existem hoje inúmeras formas do RH utilizar ferramentas para atingir não só a seleção como a capacitação, uma vez que o profissional já esteja dedicado. Isso, eu complementaria isso que Valença disse, dizendo que tem pelo menos uma empresa no nosso ecossistema que é especializada nisso, ou seja, usando inteligência artificial para fazer a melhor seleção, o melhor match entre a vaga e o candidato para empresas que fazem contratações em massa, né? 200, 300 pessoas por mês, às vezes, as grandes empresas fazem isso, e é importante identificar a melhor pessoa para ocupar aquela vaga por muito tempo. Esse é o objetivo de ambas as partes. Sim. E aí, o Robert traz outra pergunta também que eu vou passar para você, Carlos. Que ele pergunta o seguinte: se as empresas de alta tecnologia elas estão dispostas a abrir seus para o intraempreendedor? Intraempreendedor. É um desafio interessante. Existe, na realidade, a necessidade de você renovar as competências dentro da empresa, e essa é uma forma da gente captar o conhecimento externo e trazer para dentro da empresa e poder utilizar isso para melhorar os processos da gente. Eu entendo o intraempreendedor como aquele cara que ele quer mais do que oferecer o foco do trabalho dele dentro da empresa, ele quer potencializar aquela experiência e melhorar o ambiente de trabalho. Então, com isso, abrindo portas para outras ênfases dentro da empresa. É um desafio. É realmente um desafio. Bom, para a gente ir encerrando mais ou menos, assim, eu queria trazer uma questão que eu acho que cada um pode falar um pouco. A gente está falando aqui de transformação digital, está falando de tecnologia, de muita coisa que é já presente na vida da gente, nem sempre a gente se dá conta disso, mas o ambiente empresarial, ele inclui empresas pequenininhas e muito grandes. Nas empresas muito grandes, nas grandes corporações,
é muito fácil, de certa forma, se falar de transformação digital, porque ela já tem ali o orçamento dela previsto para desenvolvimento, para a área de tecnologia, então aquilo ali já tá na previsão dela. Mas todo tipo de empresa precisa investir e se atentar à transformação digital. E aí eu queria que cada um falasse um pouquinho de como... Lógico que é um grande desafio para pequenas empresas isso, mas como isso pode ser alcançado? Quais são os pequenos passos que já fazem parte, já são a realidade de transformação digital? Por favor, Cid, comece. Essa pergunta é muito interessante, Luísa. Se por um lado, para as empresas grandes, para as grandes corporações, já existe um orçamento, já existe verba para fazer transformação digital, por outro lado, as empresas tradicionais, elas têm processos definidos, elas têm coisas que fazem resistência interna à mudança. Então, é por isso que essas empresas precisam de uma consultoria da Ernst Young, da Pitang, do César, para fazer essa transformação digital, porque não é algo simples. Por outro lado, se para as empresas jovens e pequenas não há muita verba disponível, por outro, a transformação digital permite o surgimento de empresas que solapam a existência das empresas atuais. Vou dar exemplos que o 99 Táxi e o Easy Táxi acabaram com as empresas ou se não acabaram, pelo menos transformaram praticamente em algo sem tanta necessidade social as empresas de teletáxi, servitáxi, etc. Então, isso surgiu, a 99 Táxi é uma empresa começou pequenininha e obteve financiamento externo e conseguiu começar já totalmente digital e, de certa forma, solapou os processos analógicos que vinham acontecendo. Mesma coisa a gente pode falar do Airbnb, que hoje concorre com grandes redes de hotéis sem ter nenhum ativo físico, sem ter um edifício, sem ter um hotel, sem ter um quarto de hotel. Então, são essas oportunidades que favorecem o surgimento de empresas que, mesmo pequenas e sem tantos recursos, consigam oferecer soluções no mercado que transformam a vida do consumidor, do cliente, sem a necessidade de uma grande estrutura por trás. Eu concordo com o que Alcides falou, mas o tema é cultural, né? Eu acho que para ocorrer uma transformação digital, precisa ocorrer uma transformação cultural. E aí independe do tamanho da empresa. E aí, seguindo o que o Alcides disse, talvez para as empresas maiores o impacto seja ainda pior. Porque para mudar uma cultura, ou seja, para a empresa normalmente chegar no tamanho que ela está, ela passou anos e anos para construir o seu DNA, a sua cultura, a forma de se trabalhar. Nesse mundo novo, a velocidade da mudança o impacto dela é ainda maior na empresa, maior, né, nessas grandes corporações. Então, a gente está falando das empresas que vão dar passos de elefante versus uma empresa menor aqui que está voando igual a um animal muito mais rápido, tá? Então, para as empresas menores, lógico, talvez o recurso financeiro para fazer a transformação seja menor, mais escasso, mas a mudança na forma de pensar das pessoas, ou contratar pessoas já com esse mindset, isso pode fazer com que a transformação digital ocorra cada vez mais, muito mais rápido do que de uma empresa maior. Vamos lá, rapidinho, que nosso tempo está acabando. Vamos lá, o Alan está terminando com o Carlos. Eu queria fazer uma pequena variação nesse tema, porque eu acho que Alcides e Ricardo já cobriram bem essa questão das empresas pequenas, às vezes até conseguirem, por razões de agilidade, serem até mais rápidas e se adequarem a esse mundo novo, né, que essas transformações todas estão trazendo. Mas um ponto que a gente terminou não abordando, mas que eu acho também relevante, é a formação das pessoas. Hoje a gente tem um mundo em transformação muito rápida, como a gente já falou, e as pessoas que estão entrando na faculdade hoje, por exemplo, talvez o que elas vão formar daqui a 5 anos já seja uma área que esteja em declínio. Obsoleta. Então, as pessoas têm que estar muito atentas a isso. Eu vi um estudo recente que mostrou que 2/3 dos empregos
que existem hoje na região Nordeste, por exemplo, talvez não existam mais daqui a 20 anos, não quer dizer que as pessoas vão sumir, obviamente, as pessoas vão ter que migrar para outros empregos que vão ser criados, porque toda transformação traz oportunidades também. Ou seja, em resumo, as pessoas têm que estar atentas, e principalmente as pessoas que estão entrando na faculdade agora, as pessoas jovens que estão nos assistindo, para se prepararem para esse mundo novo. O mundo novo passa por uma formação muito forte em tecnologia, em computação, a gente precisa de profissionais de computação, a demanda é muito grande e essas pessoas não existem hoje, então corram atrás. E assim, completando, concordo com o que Valença falou, a cultura também é uma coisa que precisa ser abordada na hora que você vai fazer a transformação digital dentro da empresa. A questão do financiamento da transformação digital, ela vem em diversos lugares. Esse é um tema muito grande, ainda era bom ter mais tempo para conversar sobre isso, mas sendo bem sucinto, a mudança da TI tradicional para uma TI no formato que se apresenta hoje com as grandes, com Microsoft, com AWS, isso permite que você, ao invés de ter aquela estrutura antiga onde você comprava um servidor caríssimo que demorava 3 semanas para chegar e mais 1 semana para preparar, você tenha isso automaticamente a um custo reduzido para você fazer uma prova. Isso acelera demais a criatividade daquela pessoa que quer investir sem ter que esperar grandes máquinas chegarem e depois não saber o que fazer com elas depois que não usa mais. Eu acho que essa velocidade também dá uma agilidade muito forte e é um tema que vem sendo trabalhado muito fortemente dentro da empresa. Essa disponibilização imediata, a utilização enquanto for válido e depois disso se acaba. Bom, ok? Sim. Bom, gente, muito obrigada. Só queria reforçar com vocês, para vocês entenderem bem como é que vai funcionar o Tech Talk. A gente está iniciando uma temporada agora com esse programa. Para quem pegou do início, do meio para o fim, a nossa transmissão, é uma parceria nossa da TVJC com a CESPRO, certo? Então, a gente vai ter essa transmissão a cada 15 dias, sempre depois do 2+1, que é o programa de economia do nosso colunista Fernando Castilho. Se você pegou a transmissão da metade, ficou interessado, quer assistir o programa todo, ele está disponível integralmente no nosso YouTube, na TVJC, na nossa página do YouTube, e também na nossa página, que está lá linda, toda separadinha com a nossa grade, que você pode ver integralmente também, que é tvjc.com.br. Se você ficou interessado, fica ligado nos próximos assuntos, avisa para o primo, para o irmão, para o tio, para a tia, para todo mundo que a nossa ideia, a nossa proposta aqui é trazer para vocês, para o pessoal aqui do Recife, de Pernambuco e do Brasil, o que está acontecendo nessa atmosfera nossa daqui do Porto Digital, que muitas vezes tem iniciativas de empresas, às vezes empresas que atendem o Brasil todo, atendem outras empresas pelo mundo e a gente nem tem ideia de que estão localizadas aqui no Recife. Então vamos valorizar o nosso conteúdo aqui local e também, quem sabe, se inspirar com oportunidades de negócios e de emprego também desse ecossistema nosso tecnológico. Obrigada, gente. Até o próximo Tech Talk. Qualquer coisa, acompanhe a gente lá na tvjc.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau.